Tem sido atribuído a Kierkegaard o seguinte pensamento: dê a um homem tudo o que ele deseja e quando ele receber, já não será o suficiente. É terrível pensar assim, não é? Mas muitas pessoas são exatamente desse jeito. Depois que receberem tudo o que desejam, aquilo não será suficiente. Ingratidão. A Bíblia nos fala de um homem que viveu esse tipo de experiência. Ele, por assim dizer, tinha tudo o que alguém dos seus dias poderia desejar. Ele nasceu numa boa cidade, chamada Tarsus, que ficava na Cilícia, uma província romana próspera, e, portanto, ele tinha o mais desejado título, que era ser cidadão romano. E ainda era descendente de judeus, mas não de qualquer tribo, de uma das mais importantes tribos da história de Israel, a tribo de Benjamim. E o nome dele era o nome baseado, inspirado no primeiro rei de Israel. Saul, o nome dele era Saulo, de Tarso. Ele era considerado hebreu de hebreus, por causa da sua ascendência, um homem poliglota, falava várias línguas, teve a melhor educação dos seus dias, aprendeu aos pés de Gamaliel, o que seria equivalente hoje de dizer que estudou em Harvard, em Yale, em Oxford. Além disso, ele se destacou num dos principais partidos religiosos de seus dias, os fariseus. E dentre aqueles que tinham a mesma idade que ele se destacava sobre todos eles, e segundo toda a codificação legal que os líderes religiosos faziam, ele era irrepreensível. Mas quando lemos a história desse homem, ele queria mais, mais e muito mais. E chegou ao ponto de entender que ele deveria ser aquele que deveria dar cabo dessa seita cristã, desses seguidores de Jesus. Ele considerava Jesus um embuste, um engano, apenas um carpinteiro, um mito morto e sepultado. Mas nós lembramos da história, não é? Enquanto ele vai na estrada de Damasco, ele acaba se deparando com o inesperado, porque o próprio Cristo vem ao seu encontro, lança por terra. Não sabemos se ele caiu do cavalo, do camelo, do que quer que seja. O que sabemos é que aquele homem arrogante caiu por terra. Aquele que foi perseguidor da igreja cai aos pés de Jesus. E do céu ele ouve a voz, dizendo: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Bom, com isso, Saulo tem uma transformação profunda em sua vida. Ele inclusive passa a usar o nome Paulo. De perseguidor da igreja, passa a ser o mais importante missionário da fé cristã. Mas não numa atitude arrogante agora, mas numa atitude de humildade. De fato, ele fica fora de circulação por pelo menos 14 anos, de acordo com o que lemos na carta aos Gálatas, e isso dedicando-se a melhor entender a revelação de Deus no Evangelho. Depois de passar por esse processo, nós aprendemos que esse homem perde tudo. Ele perde o seu título, o seu reconhecimento, o seu status, ele perde recursos, mas curiosamente, ele é o homem que mais escreve sobre gratidão no Novo Testamento. Se atribuirmos a ele, Paulo, a carta aos Hebreus e um discurso em Atos, que sabemos que ele pronunciou por ocasião de um naufrágio no capítulo 27, Paulo faz referência à gratidão mais de 50 vezes no Novo Testamento. Mas não porque tinha mais. De fato, do ponto de vista material, ele tinha menos. Eu sei que ele foi exposto à morte várias vezes, porque a Bíblia nos diz isso. Ele foi açoitado pelos judeus, ele foi apedrejado, ele sofreu naufrágios, ele foi açoitado, ele passou dias no relento, ele se encontrou nu, desprovido até mesmo das suas roupas, ele foi perseguido por gentios, por compatriotas, foi perseguido por falsos irmãos, passou frio, nudez, jejum, fome, sede, mas ao mesmo tempo ele passou a ser um homem grato. Como podemos entender isso? Como é possível alguém que tinha tudo e era ingrato, agora não tem do ponto de vista material quase nada e é grato? Porque a gratidão não é fruto das nossas circunstâncias. A gratidão é fruto daquilo que está em nosso coração.
E em sua carta aos Colossenses, escrita por volta do ano 60, 62, e o que é curioso sobre essa carta é que Paulo escreve enquanto está preso em Roma. Ele nos apresenta algumas coisas importantes sobre gratidão. De fato, Colossenses tem 4 capítulos e Paulo faz 6 referências à gratidão. A primeira parte nós encontramos logo no início do primeiro capítulo. Ele diz que todas as vezes que ele ora, ele dá graças a Deus por aqueles irmãos. Colossos tinha uma igreja que estava crescendo, no entanto, essa igreja estava presa por uma falsa doutrina. Tecnicamente, nós chamamos de gnosticismo incipiente. O que quer dizer isso? Eles estavam misturando religiões pagãs com o judaísmo. Isso produziu um sincretismo terrível, como, por exemplo, dietas alimentares, guarda do sábado e adoração de anjos. Apesar desse desvio doutrinário, Paulo não escreve a sua carta simplesmente trazendo a eles um xingão, uma bronca. Ele começa dizendo que ele agradece a Deus pela vida deles. É tão importante lembrarmos que quando somos alcançados pela graça, a nossa visão das pessoas também se torna diferente. Entendemos que as pessoas à nossa volta são objetos da graça e da misericórdia de Deus. E me parece que paramos de procurar pelos defeitos das pessoas e passamos a procurar por suas virtudes. Eu sempre fui muito negativo com meu pai. E a razão disso é porque meu pai foi um alcoólatra, um agressivo verbal e algumas vezes fisicamente agressivo. Eu tinha muita dificuldade de enxergar algo bom nele, alguma virtude, alguma graça de Deus na vida dele. Mas um dia, meditando na Escritura e pensando sobre os nossos relacionamentos, eu percebi que meu pai me passou vários bons princípios, dentre eles o hábito da leitura. Meu pai apanhava uma enciclopédia chamada Ler e Saber e me trazia todos os dias um volume. Dizia: Leandro, leia esse volume, veja o que você pode memorizar sobre esses assuntos, e assuntos variados, desde Leonardo da Vinci até a Segunda Guerra Mundial. E com isso, eu fui despertado para o hábito da leitura. Se tem algo que eu lamento o fato de não ter tido a oportunidade de agradecer meu pai por esse dom que ele me deu, por esse presente que é o hábito da leitura. Olhe as pessoas à sua volta, agradeça a Deus por elas, agradeça a Deus pelos seus pais, pelos seus amigos, pelo seu cônjuge. Muitos casamentos não vão bem. Por quê? Porque os cônjuges passaram a se concentrar apenas naquilo que é negativo e ruim na vida do outro, quando deveriam olhar pelas lentes da graça e encontrarem as virtudes que Deus generosamente doa às pessoas. Um grupo musical nos anos 80 cantava uma canção que em seu refrão dizia: eles te dão a mão só para te empurrar. Mas seja como for a percepção que se faça, a bondade de Deus é tão generosa em sua providência que quando homens dão a mão para nos empurrar, na providência divina, eles acabam nos dando o impulso para a vida. Foi isso que aconteceu com José no Egito, foi isso que aconteceu com tantas pessoas. Portanto, até aqueles que estendem a mão para empurrar, têm algo que podemos olhar e agradecer a Deus. Segundo, no capítulo 2, o apóstolo Paulo descreve a importância de crescer em graça ou de transbordar em graça. Quando menino, eu visitei uma fábrica da Coca-Cola. E lá eles me deram a oportunidade de beber quanto refrigerante eu quisesse. Eu sei, isso não era muito saudável. Mas imagine um garoto correndo com um copo de uma máquina a outra, enchendo o copo e deixando transbordar de refrigerante. Essa é a imagem que o apóstolo Paulo utiliza. Ele diz que nós devemos transbordar em graça, em gratidão, em ações de graças. Mas como isso é possível? Paulo diz que isso é possível porque nós devemos permanecer em Cristo, alicerçados, edificados nele, e assim transbordar em gratidão. Veja você, a gratidão para aquele que tem fé em Jesus é fruto desse relacionamento gracioso, não das circunstâncias, não do que nos acontece. No grego, há uma forte conexão entre gratidão e graça. Veja você, a palavra graça no grego é charis,
E a palavra ação de graças é eucaristos. Você percebe a semelhança aí? É por isso que no movimento romanismo, o momento da celebração da ceia é chamado de Eucaristia. É baseado na frase de que Jesus deu graças. Mas se fôssemos fazer uma tradução literal de Eucaristos, isso literalmente significa reconhecer a graça. E nesse caso, a graça salvadora de Jesus. Foi isso que transformou Paulo de um homem ingrato, um homem profundamente grato, abundante em gratidão, porque de perseguidor da igreja foi alcançado pela graça e se transformou num apóstolo. Veja, Deus é eterno. Toda ofensa a Deus é uma ofensa eterna, que demanda uma punição eterna. Mesmo as nossas pequenas mentiras ofendem o caráter santo de Deus. E isso faz com que sejamos merecedores de punição eterna. E por que não vamos receber essa punição? Por causa da graça de Deus, o favor imerecido. Quando olhamos para a cruz e vemos a cruz manchada pelo sangue puro, santo, precioso do Filho de Deus, foi em nosso favor. É a graça. E se entendermos essa graça, se entendemos que a graça nos alcançou e nos livrou dos nossos pecados, da morte e da condenação, temos motivos mais que suficientes para transbordarmos em ações de graças. Antes da sua morte, John Newton, importante personagem da história cristã, um vendedor de escravos que foi alcançado pelo Evangelho, ele disse assim: minha memória praticamente se foi, mas ainda consigo me lembrar de duas coisas: que eu sou um tremendo pecador e que Cristo é um tremendo Salvador. Ele também é o responsável por um dos mais belos hinos, o hino Amazing Grace, a graça maravilhosa. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Graça maravilhosa, que som doce. Ela me salvou, a mim, um pecador. Eu estava perdido, mas fui achado. Eu era cego, mas agora eu vejo. No capítulo 3 da sua carta aos Colossenses, Paulo diz: seja grato, ser grato. Gratidão é parte daquilo que somos em Jesus, não apenas do que fazemos. Capítulo 3, versículo 16, ele disse: cante com gratidão. E então gratidão é parte do que falamos e cantamos, verbalizamos. Capítulo 3, versículo 17, ele diz: faça com gratidão as nossas atitudes e as nossas ações. Capítulo 4, versículo 2, ele diz: vigie com gratidão. Porque desejaríamos nós retornarmos para a lama de onde saímos? Fomos alcançados pela graça. Imagine por um momento que você vivesse numa cidade com muitos inimigos ao seu redor. E eles ameaçam você, eles predam sua vida a cada dia, a cada hora, a cada minuto. Mas você descobre que tem uma canção. E quando você canta essa canção, eles se vão, eles se afastam, eles fogem assustados. Você cantaria, eu tenho certeza, essa canção antes de dormir, porque você desejaria ter uma boa noite seguro em descanso. Você cantaria essa canção pela manhã, ao sair para o trabalho, ao seguir o seu dia a dia. Veja, nós estamos numa batalha espiritual contra o mundo, contra a carne, contra o diabo. E há sim uma canção que afasta todos esses nossos adversários. O nome dessa canção é Gratidão. E eu convido você a cantar gratidão, a viver gratidão hoje e cada dia da sua existência. Nós fomos alcançados pela graça.